Como vocês devem ter percebido, já há algumas semanas, nós estamos falando a respeito da prece. Hoje nós encerraremos o capítulo 28, que é o último capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. E mais uma vez, vamos dar continuidade no mesmo assunto, falando a respeito da prece. Os espíritos da codificação sempre nos disseram, sempre nos orientaram que a forma de fazer a prece não tem a menor importância. Que o que é importante mesmo, o que é levado em conta mesmo, é a ideia e a intenção. E que a prece deve ser feita sempre com fé. Que cada um deve fazer a prece segundo as suas convicções, segundo a tua fé. O que realmente agrada a Deus é os bons pensamentos, os bons sentimentos. Os bons sentimentos e os bons pensamentos valem mais do que 1000 palavras. Vale muito mais uma prece simples do que uma prece longa, sem nenhum aprofundamento. Os espíritos não estabelecem nenhuma forma de fazer a prece. E quando nos dão alguma, é apenas para nos orientar, é apenas para nos facilitar. Porque ainda hoje nós ouvimos muitas pessoas dizer que têm dificuldade de fazer prece, principalmente em público. Nós damos aula, damos o ESG, leva mais ou menos 3 anos e meio. Tem gente que começa o ESG e finaliza o ESG sem fazer uma prece. A prece, basta abrir a boca e deixar o coração falar. A coletânea de preces deste capítulo é uma seleção que os espíritos ditaram para várias ocasiões. É como eu disse, essas preces é para vocês terem ideia de como fazer a prece, né? A finalidade da prece é elevar a nossa alma a Deus, elevar o nosso espírito. Dizem assim, que nós devemos sempre pedir para elevar o nosso espírito e não o nosso coração. O nosso coração é matéria. Nós espíritos somos espíritos. Quando a gente desencarna, o coração fica, mas o espírito vai. Então vamos lembrar disso, oferecer sempre nossa alma, que é o espírito quando o corpo encarnado. Deus aceita todas as preces quando são para o bem, independente da força. Por que quando são para o bem? Porque vocês pensam que não tem gente que reza para o mal? As pessoas, por exemplo, que dizem que tem inveja, ela reza pedindo aquilo que o outro tem. Isso é uma reza voltada para o mal. Da mesma forma que a maioria acredita que só tem fé positiva, quando nós acreditamos nas coisas negativas, por exemplo, tem muita gente que chega no atendimento fraterno e dizendo que o maior problema é a inveja. Ele tem uma fé negativa. Porque o que é fé? Fé é uma crença viva em alguma coisa. Se eu acredito em Deus, acredito em Jesus, se eu rezo para o bem, eu tenho uma fé positiva. Se eu faço o contrário, a minha fé é negativa. O Espiritismo reconhece como boa
as preces de todos os cultos, de todas as crenças, desde que seja ditado com o Espírito. Não impõe e não condena nenhuma. Quem quer que condene as preces que não constem do seu regulamento, demonstra desconhecer a grandeza de Deus. Acreditar que Deus se apega a determinadas fórmulas é compará-lo conosco, considerá-lo imperfeito, acreditar que ele possui todas as imperfeições humanas. Porque geralmente nós colocamos Deus em pé de igualdade conosco, medimos Deus pela nossa regra. Nós não temos a menor ideia de definir Deus. É uma pretensão muito grande nossa achar que nós sabemos quem é Deus. Nós não sabemos direito nem quem é Jesus. Se nós formos analisar o conhecimento que temos hoje de Jesus, que há 4,5 bilhões antes de criar a Terra, Jesus já existia e já era Cristo. E Cristo é o título, não é o nome. Então vocês imaginam se nós vamos ter a capacidade de compreender a Deus. Segundo hoje nós sabemos, eu sou péssima de número. Se o Rogério lembrar, dita para mim, Rogério. Nós temos milhões de planetas, milhões de universo. E Deus é o Criador. Como é que nós podemos ter a capacidade de compreender a Deus? Uma das condições essenciais da prece, segundo Paulo, é a de ser de fácil compreensão, clara, simples e sincera, e de brotar da alma para tocar o nosso espírito sem palavras inúteis e sem excesso. Os espíritos recomendaram que abríssemos esta coleção de preces com oração dominical, que é o Pai Nosso, não somente como prece, mas também o Pai Nosso é um símbolo de todas as preces. Eles nos recomendam o Pai Nosso em primeiro lugar, seja porque nos vem do próprio Jesus, seja porque ela pode substituir todas as outras preces. Quando a gente não sabe rezar, como se diz, faz um Pai Nosso. Está tudo contigo agora. Tudo depende da intenção com que é feito. O Pai Nosso é o mais perfeito modelo de prece, uma verdadeira obra-prima. Com a sua clareza e sinceridade e simplicidade. O Pai Nosso consegue resumir todos os deveres do homem para com Deus, para consigo mesmo e para com o próximo. Quando fazemos com sinceridade, é também uma declaração da nossa fé, um ato de adoração e submissão a Deus. Quando fazemos a intenção de alguém, é pedir para o outro o que desejamos para nós mesmos. O Pai Nosso feito, bem sentido, precisa sentir cada palavra para ter valor. Orar da boca para fora não chega em lugar nenhum. Nós já comentamos isso aqui várias vezes, né? Que a oração orada da boca para fora não chega a lugar nenhum. Entretanto, o sentido profundo de suas palavras escapa a maioria de nós, porque geralmente fazemos a prece sem analisar o sentido de cada palavra, que é o que eu acabei de falar. Nos preocupamos muito com a quantidade da prece e não com a qualidade. A oração do Pai Nosso, todos conhecem. Mateus descreve que Jesus, vindo da Galileia, vendo a multidão, subiu a montanha e diante da multidão e dos seus discípulos, ele começou a pregar, nos orientando como devemos fazer as nossas preces. E durante as suas orientações, Jesus nos ensina
a oração do Pai Nosso. Vocês já pararam para analisar que poder tem essa prece? Quando rezada do fundo da nossa alma, com toda a nossa fé, com toda a nossa convicção, porque fé é convicção. Pois essa prece saiu diretamente da boca de Jesus. Vocês já imaginaram isso? E o mais importante ainda é imaginar que nós poderíamos estar lá. Parem para pensar. É importante observar que a oração do Pai Nosso é dirigida exclusivamente a Deus. O último capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, que é esse que nós estamos falando agora, nos traz uma coletânea de 38 preces, sendo que a primeira é o Pai Nosso e as 37 restantes para várias situações. Tem preces gerais, preces pessoais, preces pelos outros, prece pelos espíritos, preces pelos doentes e obsedados, prece para os que acabam de nascer, pelos que acabam de morrer e muitas outras. Dessas 38 preces, 37 delas iniciam se dirigindo a Deus. Apenas uma, a de número 12, se dirige aos bons espíritos, mensageiros de Deus, que é a prece para os espíritos benevolentes e os anjos guardiões. Então percebemos que tanto Jesus quanto os espíritos da codificação nos ensina a orar nos dirigindo a Deus ou a Jesus. Isso é importante. Vocês prestem atenção nisso. No movimento espírita, é comum vermos as preces sendo dirigidas a determinados espíritos, como os católicos se dirigem aos santos. Mas se levarmos em conta os ensinamentos de Jesus e dos espíritos da codificação e a orientação de Kardec, de que a nossa fé deve ser raciocinada, é necessário levarmos em consideração alguns aspectos do nosso conhecimento. Sabemos a especialidade de cada espírito? Conhecemos a função dele no mundo espiritual? A profissão? Alguém conhece aqui? Eu não conheço de nenhum. Sabemos, por exemplo, qual é a especialidade de Bezerra de Menezes ou de Meimei no mundo espiritual para fazermos pedido a eles? Sabemos? Para cada situação, Jesus tem um especialista. Se nos dirigimos a Ele, Ele ouve a todos, como nós acabamos de ver, Ele ouve a todos, Ele sabe quem está qualificado para cada tarefa, para cada situação. Nós sabemos que Jesus está na direção do nosso planeta, então devemos nos dirigir a Ele, e cabe a Ele delegar a tarefa para o trabalhador qualificado para aquela situação. Se acontece um acidente no mar, a quem recorremos? Provavelmente a Marinha. Se ali próximo da praia, provavelmente o guarda-vida. Se acontece nas profundezas da terra, recorremos ao especialista em escavação, mineração. Um acidente com fogo, recorremos aos bombeiros, especialistas em combater o fogo, especialista em salvamento.
e assim por diante. Aqui sabemos a quem recorrer, pois conhecemos a especialidade de cada um, mas não conhecemos as especialidades dos espíritos do mundo espiritual. Somente Jesus conhece cada especialista. Então é a Jesus que devemos pedir para nos socorrer, porque é Ele que está na direção e Ele envia o especialista de que nós precisamos. É importante termos a consciência de que não basta orar da boca para fora. É preciso estar na sintonia, na mesma frequência. Então, estamos em sintonia vibratória com as pessoas encarnadas e desencarnadas que tiverem os mesmos pensamentos e sentimentos semelhantes aos nossos. Sabe-se que hoje os sentimentos são responsáveis pelas características vibratórias do pensamento. Ou seja, em sua origem, os pensamentos são neutros. É o sentimento que impulsiona os fluidos para viajar como ondas de rádio. Se rezamos com sentimento, sem sentimento, a prece não chega em lugar nenhum. A sintonia vibratória é quando estamos na mesma frequência, ou seja, decorre das características morais, gostos, ideais, maneira de ver o mundo, forma de agir, pensar e sentir. Quando estamos assim, estamos em sintonia. E é importante sabermos que nem tudo o que pedimos recebemos, mesmo entrando em sintonia, pois muitas vezes aquele sofrimento faz parte da nossa programação reencarnatória e temos que passar por ele. Alcançar a nossa evolução é também, às vezes, necessário passar pelo sofrimento para que possamos alcançar. Muitas vezes aquilo que nós pedimos nos será prejudicial. E Deus é como um Pai amoroso. Nos concede, não nos concede porque sabe do que precisamos. Mas quando vibramos em alta frequência, somos abastecidos de energias positivas, que nos fortalece, nos dá força, coragem, esperança, alimenta a nossa fé. Então a prece nos oferece tudo isso, não necessariamente aquilo que nós pedimos. Ouvimos muitas pessoas dizerem: Deus não atende minhas preces, Ele esqueceu-se de mim. Então nós perguntamos: nós atendemos todos os desejos, pedidos dos nossos filhos? Não, pois sabemos que tem coisa que vai ser ruim para eles, e é assim que Deus age com os nossos pedidos. Quantas vezes fazemos uma prece pedindo a Deus e não recebemos respostas? Não é raro pedirmos pela recuperação da saúde de um familiar e mesmo assim ele morre. Acreditamos que Deus não nos ouviu. Pedimos auxílio a Deus para as nossas dores e muitas vezes as dores aumentam. Então pensamos que Deus não nos atendeu às nossas preces. Vocês acham que Deus vai mudar, toda a programação dele só porque nós pedimos? Quando nós rezamos, nós somos abastecidos de boas energias, de energias puras. Mas isso não quer dizer que Deus vai fazer o que nós queremos. Ele não vai desrespeitar as leis para nos auxiliar. Para ilustrar, vou finalizar com um pequeno texto que é atribuído a Chico Xavier, mas consta como autor desconhecido. Deus nos dá o que é essencial para a missão que nos confiou. Deus nos dá tudo o que nós precisamos para aquela programação reencarnatória que foi programada para sairmos vencedores daqui. Eu pedi forças e
Deus me deu dificuldades para me fazer forte. Eu pedi sabedoria e Deus me deu problemas para resolver. Eu pedi amor e Deus me deu pessoas com problemas para que eu os ajudasse. Eu pedi favores e Deus me deu oportunidades. Eu não recebi nada do que pedi, mas tive tudo o que precisava e merecia. O não de Deus hoje é o melhor para nós. Deus está no controle de tudo. Tenha todos uma boa tarde e fiquem em paz.